A gente está lendo o livro do Bala Sulam. Pode fazer perguntas, como sempre, e perguntas escolhidas vão ser respondidas durante a aula. Letra Samech Het. E não seja estranho para você que uma pessoa privada cria nas ações dele uma descida ou subida para o mundo inteiro, porque é uma lei que não pode passar. Que o coletivo e o individual são iguais como duas gotas de água. E conforme ele segura essa regra, a regra aplica para o indivíduo. E os indivíduos fazem tudo o que está na regra. E não seja revelado conforme a qualidade dos detalhes. E com certeza, a ação de cada indivíduo sobe ou desce o público inteiro. Isso vai ser explicado para você. O que está escrito no Zohar, o que está escrito na sabedoria verdadeira, seja possível para sair da Galut para uma salvação. Que significa o porquê precisa estudar Zohar para a saída de Israel de todos os povos. Perguntas, o Rav faz. Ou seja, é suficiente atuar na sabedoria da Kabbalah para poder sair da nossa situação que estamos agora para a situação querida ou necessária que temos que chegar para ela. Não temos opção. Não temos opção. Atuar na sabedoria da Kabbalah é obrigatório. Não temos outro espaço, outro lugar para nos corrigir. Unicamente podemos fazer isso com a sabedoria da Kabbalah e tudo é para corrigir nossa natureza. Quem não está atuando na sabedoria da Kabbalah não puxa a luz que corrige e não acaba corrigindo. Lamentavelmente, a gente está vendo que tem muitos órgãos na sociedade de Israel ou fora de Israel, que não querem, que rejeita, que desrespeita, que coloca no lado a sabedoria da Kabbalah. E a gente vê o que é as consequências, que o estrago aumenta muito mais do que uma sociedade normal que provavelmente não rejeita a Kabbalah. Então, chega um momento que a sociedade de Israel e o resto do mundo precisa evoluir e atuar com sabedoria da Kabbalah. Daquele momento para frente, como o Ari fala, todo mundo tem que atuar na Kabbalah, todo mundo tem que estudar a Kabbalah. Tá claro? Sim, Amnon, por que não? Ele está escrito que no começo não seja estranho para você que uma pessoa, indivíduo, etc, etc. Como que uma pessoa, indivíduo, pode efetuar o mundo inteiro, subir ou descer? Eu, privado, pode fazer isso? O Rav responde, sim. Cada um, o mundo inteiro depende nele, porque a sua alma está inclusa com todas as almas. Ela está incluída em todas as almas. Ela pode preencher todas as almas naquele parte que depende de você. E não tem ninguém além de você que pode fazer isso. Se você fala, por exemplo, eu sozinho pode trazer todo mundo para fim da correção? A resposta é não. Por exemplo, sim, eles podem chegar para o final da correção? Também não. Outra pergunta, se eu
posso chegar no final da coleção com o meu trabalho com eles? Sim, com certeza. Porque eu estou incluso de cada órgão, de cada pedaço e pedaço da alma geral e eu preciso corrigir minha participação em cada parte. Só isso. Esse é o meu trabalho. E nisso eu conquisto minha parte no programa, no processo, no conjunto geral, e isso chama a minha coleção privada. O que significa descer? Eu sou parte do puzzle, da quebra-cabeça, como que eu vou descer eles? Por exemplo, subir, o Rav responde, essa alma geral, eu estou aqui no lado, e eu preciso gerar ou causar que cada dessas partes a minha participação. Que não está claro. Todas essas partes, com eles, eu corrijo eles. E com eles eu só incluo com aquela parte geral e coletivo, com minhas partes que eu acabo acordando, quando aqui eu acordo eles, isso e mais muito disso, eu me conecto com todo o resto do sistema. Para o resto do sistema eu não tenho acesso. O acesso eu tenho unicamente para onde eu tenho contato. Aquele sistema, por exemplo, tem 600 mil pedaços. Eu chego para cada pedaço e pedaço com minhas correções, preenchimentos, eu causo isso lá. E cada pedaço que eu conecto com ele, eu acabo chegando para o resto das partes. Então eu conquisto, através do meu trabalho indivíduo, essa alma coletiva, até aquele lado. Com certeza, com isso eu corrijo, eu faço ou subida ou descida, depende da minha participação. Sitzvika, tem pergunta? Então, ele fala na qualidade dessas partes que definem a subida ou descida. Eu pergunto, o que significa qualidade? Qualidade das partes indivíduas. O Rav responde, a qualidade dos partes, isso depende na profundidade da correção que eles conseguem fazer. Isso é como você vem para uma loja, por exemplo, você compra um terno de uma pessoa da rua ou você compra uma de alta qualidade. Isso significa quanto você entra para qualidade, para correção. Isso também quanto eu consigo acordar em uma forma. Falta palavras para mim. Você segue perguntando? Então, se eu corrijo, venho aqui para estudar com os amigos, faço disseminação, então eu aumento a minha qualidade. E quando eu não faço isso, fujo daqui, isso desce, o Rav fala, E Tzvika pergunta, se eu sou se eu sou corrupto, o que significa? O Rav fala, não, você não está parte desse sistema, você está ainda na parte da preparativo. Sim, no preparativo pode ser ladrão. E daí? Você está em uma preparativo. Todos nós estamos na época de preparativo. Até aqueles que não fazem correção, não sabem essas coisas. E dessa forma, são pessoas normais que andam na rua.
eles também estão em uma preparação. Os Reshimos, em cada momento, se acordam, em cada indivíduo no mundo. E nessa forma a pessoa progride. Então, eles não estão em um processo que a pessoa se participa. Fica a pergunta. Você falou que cada indivíduo aumenta ou desce ou faz o mundo cair. O Rav responde sim, com certeza que a gente está, mas não é com uma sabedoria precisa, cada um participa. Eu vou te falar mais uma coisa, cada um e um atua exatamente as ações do Criador. Isso é, todo mundo é anjo, não tem o que pedir dos outros, tem que pedir só aqueles que pega as guias na mão deles e fala, eu quero ser trabalhador do Criador, eu quero trabalhar no lugar dele, eu quero ser como ele, quero dar prazer para ele, que nós estamos independentes. Você fica a pergunta, então, eu não entendo por que ele fala isso, que de repente ele volta de uma forma que não tem conexão entre as coisas. Bom, o Rafa vai ter que ler de novo. Outra pergunta. Aquele parte que você desenhou, isso é uma evolução de 10? O Rafa fala, sim, com certeza. Se eu não tenho 10 pessoas, não tem com quem conectar essa alma. Você está perguntando, por exemplo, tem eu e tem o mundo, certo? Esse mundo, a humanidade. A humanidade. Aqui tem uma lupa. Aqui tem o olho, por exemplo, que eu estou enxergando. Estou enxergando através daquela lupa. E eu estou olhando através daquele Assiriá, os 10, meu grupo de 10, que é a lupa, que me dá a visão do mundo. E é nessa forma eu passo minha força no mundo. Sem isso, eu não consigo entrar em um contato com uma unidade que eu vou corrigi-la. Só através dos 10, eu e o grupo. Isso, a humanidade. Assim funciona isso. Sem isso, eu não tenho nenhuma visão integral, eu não consigo me arrumar para doação. Aqui eu sou egoísta, o ego, aqui já é doação e aqui já é uma ação. Sim. Eu pergunta com o Zohar. Qual é a diferença entre o Zohar e a Torá? Porque toda a gente pede da luz que corrige. E aqui ele coloca uma parte do Zohar que fala que pode estudar Kabbalah, mas só que com a Zohar a gente consegue chegar para a correção. Qual é a diferença então entre a Torá e o Zohar? O Rav vai responder. Isso ele explica para a gente na Kdamá, para Taz. Ele explica para a gente diferentes origens que a gente tem. Temos a Tanakh, a Bíblia, e depois que eles receberam uma permissão para escrever, aí começaram a escrever a Mishnah, depois a Gemara, e depois o resto das coisas. No início, não era permitido escrever nada, porque tudo tinha nas pessoas internamente. Eu vou te falar mais uma coisa. Quando eu cheguei para o Rabash, ele não gostou muito do fato que eu escrevia as coisas. E eu veio estudar, eu trouxe um tape, gravador, tape de cassetas,
e caneta, escrevia tudo, gravava tudo. Se poderia trazer computador, naquela época não tinha, eu trouxeria. O que eu ia falar nisso? É que não era costume para escrever nada. Também alunos em yeshivot nunca escrevia nada. Você tinha que colocar na memória, você tinha que preencher sensação, coração, tudo. Então, agora, o livro do Zohar, a origem da Kabbalah, porque, olha, ele foi escrito de um nível muito alto, de 10 pessoas que se corrigiram, conectaram junto em um grupo, como estamos lendo neles, eles odiavam um outro e superava isso para amar. Da distância entre amor terrível e ódio terrível, eles conseguiam descobrir toda a realidade. Então eles conseguiam expressar todas essas forças que atuam sobre nós. Você talvez não enxerga o que está escrito no Zohar. Para você, o Zohar ou qualquer outro livro pode ser, bom, qual a diferença? Mas com pesquisa, conexão que eles dão no livro do Zohar, não está existindo em outro lugar. Só a língua que não é clara para nós. Aqueles sábios vão com o burro, andam para cá, blá, 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 etc, etc. Então, essas pessoas que estão em uma revelação da criação, que seja pequena, eles imediatamente estão enxergando a fotografia. Imediatamente inicia a escutar essa voz que vem através do livro. Ele está perguntando, da Torá não pode conquistar isso? O Rav fala não como o Zohar, não da mesma forma. Torá se fala em uma forma muito geral e muito superior. E aqui a gente vai falar uma vez qual a diferença entre Torá e Zohar. São os dois vêm da palavra luz, tanto Torá como Zohar, mas por que isso assim? De qualquer forma, quem conquista, tem um prazer no trabalho dele, ou seja, realiza o trabalho dele no trabalho com o Zohar, muito mais que qualquer outro livro. Todos os livros foram escritos em cima do Zohar. Obrigado, Rafa. Sim, Tzvika. Bom, agora você falou uma coisa muito interessante. Talvez é o momento para abrir. Sempre você fala, você procura o ódio, depois acha o amor. Eu não sei, você me pegou numa palavra. Entre amor e ódio, você percebe a realidade. O que significa isso? Oi, Rafa. Eu começo sempre em direita que eu trabalho, direita. Conforme eu conquisto a direita, conforme isso está sendo revelado para mim à esquerda. Está sendo revelado para mim à esquerda. E aí eu estou na linha do meio, do centro. Se eu vou novamente para a direita. Novamente está sendo revelado para mim à esquerda. E de novo eu estou
no meio. Isso significa andar na linha do centro, na linha do meio. Sem o amor que eu quero ela, eu não consigo chegar para o ódio. Bom, ele pergunta, então eu amo, como que eu chego? Então o Rav responde, isso vem de cima, isso o Criador que estraga para você, ele que vem e traz para você os vasos quebrados, ele que quebrou. Todos os vasos quebrados estão aqui. Todos os vasos quebrados estão aqui. Ele abre um atrás do outro para você. Conforme você conquista o amor, ele abre para você o ódio. É bonito, então? O que tem que fazer com isso? O Rav fala, você tem que saber o que faz com isso, porque vai ser aberto para você unicamente no nível que você precisa. E você vai saber. Sobre todos os pecados, o amor cobre. Aqui vai ser o ódio e aqui vai ser o amor. O amor vai ser como uma tela e ódio como o desejo. Então, isso significa que sobre todos os pecados se cobre o amor. Ele pergunta novamente. Tem que fazer um fator no... Eu odeio a pessoa, como que eu... Não, o Rav fala assim. A sua ódio se revela sem o amor. Sem o amor antes. Porque você só odeia à toa. Como coisa normal. Se você trabalhasse sobre o amor e depois você sentia o ódio, aí você sentia a razão, o objetivo. Podemos falar assim, temos um vaso grande. Eu, por exemplo, conquistei um degrau de amor. Certo degrau. Agora, daquela altura de amor, eu consigo entrar para dentro do vaso e enxergar o que é dentro do vaso. E aí eu vou entrando e subindo. E assim eu aprendo o que é esse desejo de receber, que ele é o oposto do Criador, que ele criou em uma forma destinada. E naquela forma eu aprendo sobre o Criador. Justamente nisso, a gente está em muitas situações na vida cotidiana. Como você pode, por exemplo, descobrir um fenômeno antes que você descobre em um contraste, em duas opções? Rápido. Então, conforme o cabalista sobe nos degraus, ele odeia mais, sim. Quem quer maior que um amigo, o desejo dele é maior que o do amigo, certo? Você vai sempre da direita e sobe à esquerda. E você tem uma situação que você tem uma distância entre negativo e positivo, o máximo. Assim funciona. Sim. Sim, professor. Continuação do que Tzvika falou, mas de uma forma um pouco mais inteligente, mais inteligente possível. Essa semana eu escutei as perguntas do Tzvika, também gostei muito. Bom. Uma pessoa, professor, fala para você isso. Parabéns, Tzvika. Bom, minha pergunta é assim. Se a gente olha sobre forças, o amor, ele vem da força da conexão unicamente? O amor
ela é uma explosão de conexão de coisas opostas. Não, não é ódio. Por isso que sem ódio não pode ter amor. Daquela força que vem sem crimes não tem amor. Sobre todos os crimes o amor se cobre, certo? Você é um especialista em física quântica. Explica para mim. Pode ter um pedaço ou outro fenômeno se não tem alguma coisa para enxergar contra ele? Sim, é verdade que não existe. Então a gente não consegue. Cada pedaço tem o contra deles. Até as forças se dividem em dois. Aqui é a mesma coisa. Quando você pergunta sobre amor, sim, o ódio. Não, eu pergunto outra coisa. Eu vou explicar. Qual a raiz de forma de forças de amor, ou a raiz da força de ódio? O Rav responde, é o amor para a criatura. Não sei mais como falar para você, como explicar para você. Oi. Que deu para vocês hoje? Uma pergunta da internet. O que significa pedir para a humanidade através do 10? Ela responde, a gente não olha nada bem. Se a gente olha de uma forma individual, porque eu sou estragado, eu percebo toda a realidade, não em mim. Só quando eu aprendo a trabalhar com o grupo, eu me alinho com o grupo. Começo a sentir o grupo dentro de mim e através do grupo eu me relaciono com toda a realidade com a forma que está dentro de mim. O que significa dentro de mim? Que tudo o que está acontecendo na realidade, no mundo, eu não enxergo as coberturas, tipo a embalagem. Eu olho qualidades. Essas qualidades eu enxergo se são minhas, essa realidade é minha. É como se eu entrei dentro do meu corpo, eu passeio aí dentro do meu corpo. Isso que eu enxergo no mundo. Todos os níveis é eu dentro de mim. Para entendimento, isso eu chego através do trabalho com os 10, com o grupo. Uma pergunta de Los Angeles. Preparativo para o Congresso da Europa? A força da conexão também se revela ódio. Como superamos isso? No congresso bonito que tivemos em Los Angeles, agora depois da conexão, normalmente vem uma pancada de rejeição, de ódio, de decepção. Isso já é uma aviut do próximo degrau. Como está escrito, sobre todos os pecados, cobre o amor. O amor vai revelar de repente o ódio. Aqui o amor e aqui o ódio.
O que eu tenho que fazer então? A altura que eu tenho de ódio fala para mim em que forma eu preciso seguir o amor. Eu tenho que seguir até eu cobrir o ódio e um pouquinho mais. Depois que a gente conquista uma coisa, sempre a gente recebe uma pancada. A gente tem que entender que não é uma pancada, é uma subida, uma viut do próximo degrau. É a força para o próximo degrau. Então, isso sempre é assim. E também na vida aqui, você faz uma coisa, conquista uma coisa, e de repente se sente... Essa é uma descida, tipo de... uma coisa natural. הוא רק מוסיף שבעקבות הכנס בוושינגטון, ההרצאות בוושינגטון, אנחנו כבר מקבלים פניות מארגונים לשיתוף. A gente já está recebendo solicitações de grupos através do congresso que fizemos em Washington. Bom, ele tem que escrever por norma e a gente define o que tem que fazer. Eu não sei. Temos que pensar bem o que temos que fazer. Isso não é agora, não é para todo mundo. Não é para agora, para agora. Tem situações complexas e esperamos que com o trabalho no grupo a gente poderia decidir o que vamos fazer. Uma pergunta da Finlândia, que tem grupos na Europa que não sente como que o congresso é deles também. Pode ser. Eles têm um amigo, uma pessoa que cuida deles, que chama Moshe Admoni, certo? O Moshe, certo? Então, todo mundo tem que o Moshe. Eu no trabalho, eu não sinto, não conheci eles, não sei deles, mas se tem alguns problemas, eu estou disposto a sentar no nosso estúdio e explicar tudo. Enfim, cuidar toda uma situação. Eu quero isso. Eu convido eles seriamente para esse congresso. Eles estão na frente de uma decisão fundamental no futuro deles e vale a pena chegar. Nunca tivemos um congresso como agora. Eu estou sentindo que vem em cima de nós. É uma conexão grande, um congresso de conexão grande. É um congresso de um salto qualitativo no caminho. O Moshe está falando que era só colocar que tivemos um preparativo ontem. Tem muitos grupos que iniciaram o preparativo e todos, apesar de diferenças de línguas, tivemos também aumento grande no registro. Tem pessoas que fazem milagres, que alugam ônibus, etc. Todo mundo faz muito esforço. Todo mundo que nos assiste da Europa tem que saber que vai ter uma conversa no domingo, às 14h, com você de preparativo. Domingo, às 14h, a gente vai falar com todo mundo, com o horário de Israel, certo? Ok. E aí a gente resolve todos os problemas. O mais importante é que temos que participar. Tem que participar em qualquer forma. Isso dá um progresso para o homem. A gente progride de congresso por congresso, isso é impressionante. Esses congressos que a gente passa são sempre nos eleva
para outro degrau. Sim. A gente faz 10 grupos de 10 já há um tempão. E com certeza quando inicia o workshop sempre tem uma sensação boa, mas o que mais temos que fazer? Qual o próximo passo? O Rav responde: a gente trabalha agora de um panfleto número 3 e provavelmente lá vão ter explicação. O que temos que fazer depois do primeiro contato, do primeiro workshop? Entrei na rua, por acaso, para o que mais agora? O que aconteceu? Eu quero uma explicação, eu quero entender o que está acontecendo e às vezes, como está fazendo na rua, tipo promoções, eu preciso receber uma explicação. Como homem, como humano, eu quero uma explicação. Eu senti alguma coisa bacana, mas que é isso? É bom, é bacana. Era bom. Então, vamos esperar para esse terceiro panfleto. Eu iria lendo de novo o Samechet 451. Sim. E não seja estranho para você que homem privado pode emitir uma subida ou descida para o mundo inteiro, porque eu sou uma lei sem passar, que o indivíduo e o coletivo são iguais, como duas gotas de água, e conforme está atuando no indivíduo, assim é o coletivo, e com certeza que indivíduos fazem tudo o que está dentro. Só depois da revelação dos indivíduos a qualidade se revela, e com certeza a ação do indivíduo, conforme a qualidade dele, sobe ou desce a qualidade. O Rav fala, conforme a qualidade, ele não faz o fim da correção total, mas conforme a qualidade dele, ele faz a correção final privada dentro dele, o que ele precisa corrigir. Essa é a participação que ele tem, ele não tem que se corrigir, mas quando eu entro para todo mundo, eu quero minha participação lá para ser corrigida. Sim? E disso seja revelado para você o que está escrito no Zohar, que conforme a sabedoria verdadeira conseguiam superar e sair para a Geulah completa, para a salvação. O Rav fala que só o Zohar, que foi escrito através de grupo que está em conexão e chega para a conexão, que conforme o nível do Zohar é o Arihantin, e de lá foi escrito, e de lá desce tudo a luz. Por isso que com a grandeza do livro e a conexão, a gente sai do galut, da separação para a conexão. Isso é a correção. Essa é a correção que temos que fazer. O que significa o estudo do Zohar, da correção de Israel dos países? Samechet está explicando que a Torá também tem interioridade e exterioridade. E conforme isso, quem está no Torá, ele tem esses degraus. Conforme ele sobe
que supera a interioridade das pessoas com Israel, que todos os restos das nações reconhecem a grandeza de Israel, até que esteja escrito Ulkahum Amim Vivium Lekomam. Trouxeram as nações para aquele lugar sobre a terra do Criador. Quando isso vai acontecer, o Rav fala, quando a atuação na interioridade da Torá e não na exterioridade, não no externo. Quem está cuidando da interioridade, ele levanta a humanidade inteira. Quem não está fazendo isso, desce Israel e quebra a interioridade da humanidade. Olha quanto é importante, em qual nível a gente está atuando, no interno ou no externo. Se a gente está vendo que a gente está embaixo de todas as nações em diferentes problemas, com ódio e etc., é uma raiz, é um resultado do que está atuando na interioridade da Torá. Não tem pergunta sobre isso, é claro? A pergunta é que quem está... São as perguntas sobre... Eu não quero explicações, eu quero o que está escrito aqui. O que está escrito aqui, ele está falando quem está supera a interioridade de Israel, ele aumenta toda a humanidade. Quem está cuidando da parte externa da Torá, ele desce o Israel e ele quebra o mundo, ele faz o mundo descer. E conforme isso, vamos ver quem dá para o mundo bom e quem causa mal. Só do que a gente está cuidando. Em que parte a gente está cuidando? Só escuta. E depois você pensa. Antes que você define e decide, isso da época do Ari e antes. Antes tinha Galut, 1500 anos. Mas do Ari para frente, a gente está na época do Messias Ben Yosef. É muito importante que livro você toma. Se o livro fala sobre a interioridade da Torá ou externo. Talvez não o livro, mas sua ação com esse livro. Por isso que não fala que alguém no mundo faz mal. Você aciona o mundo para ações boas ou, se Deus me livre, ruins. Com sua ação entre interioridade ou externidade da Torá, você define tudo. Sim. Sobre isso, justamente temos aqui uma pergunta de Toronto. O que significa a Pnimiut, a Torá, a interioridade da Torá? Pnimiut, interioridade, significa na correção da alma. Quem está atuando na Torá para poder chegar para a interioridade, que é a luz que corrige, que se chama alma, com isso ele sobe o mundo, sobe o Israel, Yashar Kel, e vem aproximando todo mundo para o final da correção. Quem está nos nossos dias já tem que atuar em interioridade, e quem está atuando na exterioridade, ele faz o oposto, ele desce todo mundo embaixo de tudo. Terminou? Não. Então termina. Vamos seguir um pouco mais a leitura. E daqui é escrito, falou o Criador: mando minha mão para os goim e levanto
e traz seus filhos e suas filhas sobre suas costas. E se for posto que o homem de Israel desse a interioridade da Torá, que se fala nas nossas almas, conforme a exterioridade da Torá, e se está, ele dá um pouco de tempo, e na hora que ele tem, é uma coisa que não precisa, e seja descendo mais para baixo a interioridade do homem, do mundo, e superar a exterioridade que são os Umot Haolam. E eles vão desrespeitar Israel e o mundo não vai querer eles. E não mais, causando com isso que a exterioridade com o mundo supera que os malos que estraga o mundo supera a interioridade deles e causa todas as destruições que tem no mundo que o Rav fala. Quem causou isso? Quem está cuidando da exterioridade no lugar da interioridade. Está lendo que tudo depende do estudo do Zohar na interioridade da Torá. E o oposto, todas as destruições e todas as descidas de Israel são causadas porque largaram da Torá e virou como se fosse uma coisa que não precisa à toa. Isso que falar no Correções, levanta e acorda para a alma sagrada que vocês têm coração vazio, sem biná, para conquistar, apesar que está dentro de vocês. A gente segue isso, se Deus quiser, amanhã. Tá bom? Tá claro? Sim. Notícias, notificações. Temos uma notícia. Um congresso do Europa desses. A gente convida os europeus para um congresso especial no próximo fim de semana, 21 para 23 de novembro, em Verona, Itália. Informação de registro na página. Boa noite. To survive, together we can feel alive. We are born to leave the darkness for the light. Need each other to survive, together we can be alive. We are born to leave the darkness for the light. We are branches of one tree, rooted in each other's lives. Voices of one harmony, all as one begin to rise. We are branches of one tree, rooted in each other's lives. Voices of one harmony, all as one begin to rise. Oh yeah, oh yeah, 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 yeah. How good to be together with you. How good to be together with you. How good to be together with you. To be forever, yeah, to be forever with you. Each other to survive, together we can feel alive. We are born to leave the darkness for the light. Need each other to survive, together we can be alive. We are born to leave the darkness for the light. We
We are branches of one tree, rooted in each other's lives, voices of one harmony, all as one begin to rise. We are branches of one tree, rooted in each other's lives, voices of one harmony, all as one begin to rise. Na 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 na. Branches of one tree,